No centro de Portugal podemos encontrar a cidade de Lamego, uma cidade histórica e monumental que possui uma grande quantidade de monumentos, igrejas e várias casas brazonadas, que é conhecida pela gastronomia e de ser uma região marcada de vinho do Porto e vinho espumante. A origem de Lamego vem da pré-história, com a existência de um castro. Alguns autores dizem que nesse castro teria vivido o povo lacão que teria sido conquistado pelos romanos. Durante a presença dos romanos, o imperador Trajano ordenou a construção de um povoado que ficou conhecido como Lameca entre o século V e o século VIII. Lamego foi dominado pelos visigodos. Nesse tempo Lamego foi sede de bispado. No século VIII Lamego foi conquistado pelos muçulmanos. No século XI Lamego foi reconquistada por Fernando Magno de Leão, que mandou construir o castelo de Lamego, que deu o domínio da cidade e o castelo a Dona Teresa de Leão, mãe de Dom Afonso Henriques, como presente de casamento com Dom Henrique de Borgonha, passando a integrar o condado portucalense. Com o nascimento do Reino de Portugal, Lamego foi doada aos senhores de Bragança, que mandaram construir no castelo uma torre de mensagem e uma alcáçova. Durante o século XIII foi construída uma cerca em volta de Lamego. No século XIV Lamego prosperou com a manufatura de tecidos e a criação de uma feira anual. Na crise de 1383 a 1985 Lamego apoiou o partido do mestre de Avis. No século XVII a economia melhorou, graças ao aumento de comércio de vinho, e foi nessa altura que foi construído vários solares. Em 1910 o Castelo de Lamego foi classificado como Monumento Nacional. O Castelo de Lamego possui uma lenda em que no castelo vivia uma princesa moura, de nome Ardínia, que se enamorou por um cavaleiro cristão, de nome Tedom. Ambos casaram e fugiram para terras cristãs. O pai da moura apanhou-a numa ermida, junto ao rio Távora. O pai, ao saber que a filha se tinha convertido na fé cristã, afogou a moura no rio. O cavaleiro jurou nunca mais se casar com mais nenhuma mulher. O cavaleiro viria a morrer numa batalha junto a um rio que recebeu o nome do cavaleiro, mudando depois para Rio Teto. No centro de Lamego podemos encontrar a Sé de Lamego, um templo com mais de 800 anos de história e muito visitado. A Sé de Lamego foi fundada em 1129, após a restauração da Diocese de Lamego, só ficando concluída em 1191. A Sé de Lamego é uma catedral de estilo gótico que uma torre quadrada da construção original. O interior é repartida por 3 partes, divididas em 3 tramos e cobertas por abóbodas de arestas, assentando em arcos de volta perfeitas e pilares grossos. Possui capelas nas laterais modeladas por talhas retabulares barrocas. Um claustro renascentista com 2 pisos. O primeiro é formado por arcos perfeitos e o segundo é constituído por colunas simples sustentando um alpendre, e ainda possui 2 capelas, uma dedicada a Santo António e outra a São Nicolau. A Sé de Lamego faz parte da Rota das Catedrais, que é uma rota das principais catedrais de Portugal. Junto à Sé podemos encontrar o Teatro Ribeiro Conceição,
um teatro do século XVIII que esteve durante mais de uma década com as portas fechadas. O edifício foi construído em 1727 para ser um hospital da Misericórdia até 1886, quando a Misericórdia cedeu o espaço ao quartel de regimento. Mas um ano depois o edifício sofreu um incêndio, ficando em escombros. Em 1924 o edifício é comprado em asta pública por José Ribeiro Conceição, que manda erguer um teatro mantendo a fachada original, colocando o seu nome no teatro. Em 1929 o teatro começa a acolher espetáculos de teatro, ópera, circo, dança e música, tornando Lamego uma referência na vida cultural no interior do país. Em 1989 o teatro fecha as portas, mas a Câmara de Lamego avança com a compra da maior parte do teatro. Em 1993 iniciaram obras de recuperação e consolidação do edifício. Em 2008 o Teatro Ribeiro Conceição foi inaugurado após as obras, com a presença do Presidente da República da época, Aníbal Cavaco Silva. No centro ainda podemos encontrar o Museu do Lamego, que era o antigo Paço Episcopal de Lamego. No século XVI o espaço era um terreiro que fazia parte do Paço Episcopal. Na segunda metade do século XVIII o Paço Episcopal foi ampliado e remodelado sob ordens do Bispo Dom Manuel Vasconcelos Pereira. Até 1842 a administração do concelho encontrava-se a funcionar num dos sótãos do palácio, tendo o edifício acolhido o liceu, a biblioteca municipal, o quartel da GNR, uma repartição de obras públicas e o quartel dos bombeiros. No início do século XX o bispo de Lamego pretendeu usar o local para um museu de arte sacra, mas a Revolução de 1910 fez suspender o projeto, confiscando a residência do prelado. Em 1911 a Câmara de Lamego criou um museu artístico a partir das coleções episcopais. Em 1918 o museu foi inaugurado, estando aberto até aos dias de hoje. No alto do Monte Santo Estevão, em Lamego, podemos encontrar o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, que é o ponto mais conhecido e visitado de Lamego. Na segunda metade do século XIV, no alto do Monte Santo Estevão existia uma pequena ermida, que durou até ao século XVI, quando o bispo de Lamego ordenou a construção de uma nova ermida. As pessoas doentes recorriam à Virgem que se encontrava na ermida, em busca de alívio para as doenças. Isso deu origem à devoção da Nossa Senhora dos Remédios. Em 1750 o bispo de Lamego da época autorizou a construção do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. Em 1905 o santuário ficou concluído, um templo de estilo barroco e rococó. A fachada possui duas torres sineiras e a sua construção é em pedra de granito. Para ligar a cidade ao santuário foi construído uma escadaria monumental, com 686 degraus, em 9 lances com capelas, estátuas, fontes e obeliscos.
Em 1984, o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios foi classificado como imóvel de interesse público. O Dia da Romaria em honra de Nossa Senhora dos Remédios ocorre entre a última semana de agosto e a primeira semana de setembro, sendo o dia 8 de setembro o principal dia da Romaria. Comente e partilhe.